social tem como base o primado do trabalho e como objetivo o bem-estar e a justiça social. Inicia-se a partir do artigo 193 da Constituição Federal e é uma extensão dos direitos fundamentais acerca da proteção do ser humano. A Seguridade Social é um sistema de proteção social. Esse sistema envolve 3 políticas: saúde, previdência social e assistência social. As ações são do poder público e da sociedade, visando garantir os direitos sociais da população brasileira. O artigo 196 diz que a saúde é um direito de todos e dever do Estado. Este foi o lema do movimento da reforma sanitária, que lutou pelo sistema universal público de saúde em que todos pudessem de maneira gratuita ter acesso. Isso significa que o Estado é obrigado a ofertar saúde a toda a população de maneira universal e igualitária. Na Previdência Social, para ter acesso aos benefícios e serviços sociais, é necessário ter contribuído anteriormente. Quem não contribuiu não tem acesso. É uma prática que vai garantir sua sobrevivência em caso de aposentadoria, em caso de morte, acidente de trabalho, desemprego, dentre outras situações. Já a política da assistência social, o acesso será para todos, independentemente de contribuição, assim como na saúde. Porém, ela vai assistir as pessoas que dela necessitam, exemplo, famílias, indivíduos em situação de vulnerabilidade social, e todos terão acesso desde que necessitam dos serviços e benefícios e programas ofertados por ela. Resumida a Seguridade Social, de acordo com o trecho do artigo 195, a Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, direta e indireta dos termos da lei, mediante recursos provenientes do orçamento da União, do Estado, do Distrito Federal, dos municípios e das contribuições sociais. No que diz respeito à ordem social, em seu título 8º, capítulo 3º, estão os fundamentos de educação, cultura e desporto. O artigo 205 da nossa Carta Magna, a Constituição Federal, ele trata a educação como um direito social para todas as pessoas. E quando se fala em direito social, é fazer uma menção ao artigo 6º da Constituição Federal, que diz que a educação ela é um direito fundamental. E além da educação ser um direito fundamental, um direito social para todas as pessoas, a educação ela também é um dever do Estado e da família. E quando se diz que é um dever do Estado, é dizer que ele tem que fazer aplicações de serviços na área da educação, tem que assegurar a educação. Ao analisar esse artigo, ao fazer um estudo do artigo 205, nós podemos ver que a educação ela tem 3 finalidades, que é o pleno desenvolvimento da pessoa, o amparo para o exercício da cidadania e, por fim, a qualificação para o trabalho. Não é só na área jurídica, mas em diversas áreas, há princípios que regem sobre determinados atos. E na educação não é diferente. Na educação existe o princípio como o princípio da igualdade, o da gratuidade, o da valorização do profissional, entre diversos outros princípios. No que diz respeito ao princípio da gratuidade, é bom fazer uma correlação com a autonomia das universidades. Com relação à autonomia das universidades, elas possuem uma autonomia didático-científica, ou seja, elas possuem uma liberdade para o trabalho científico, para a incentivação do estudo do aluno. Com relação ao Estado e à educação, ele deve fazer a aplicação de serviços, como já foi citado, ele deve fazer um acompanhamento desde o ensino básico ao ensino superior. E é bom fazer uma menção em relação ao ensino básico, dizer que existe o Fundeb, ele é um mecanismo de financiamento para a educação básica. Assim como a educação, a cultura é um tema muito importante. Este tema, ele sempre está em análise e sempre está em desenvolvimento. O artigo 215, ele consagra como direito fundamental o princípio da cidadania cultural e prevê que o Estado garantirá um pleno exercício dos direitos culturais e um acesso às fontes culturais nacionais. E também que ele vai apoiar e incentivar as manifestações culturais. Assim como lá na educação o Estado ele tinha um dever, na cultura ele também possui um dever, ou seja, ele possui o dever de proteger as manifestações culturais, tem um dever de promover a cultura, proteger a cultura da população no âmbito nacional. E junto com ele tem um apoio da população para proteger o patrimônio brasileiro.
E a cultura, ela está fundamentada no artigo 215 e 216 da Constituição Federal. Desporto. O desporto ele está previsto em um sentido amplo no texto de 88 da Constituição Federal e ele não se restringe somente à área esportiva, mas também engloba a questão de lazer, a questão de divertimento, e o poder público ele vai incentivar o lazer como uma forma de promoção social. E o Estado ele deve fomentar as práticas esportivas, ou seja, ele deve desenvolver, ele deve facilitar as práticas desportivas formais e não formais. Se você for estudar, existem diversas práticas desportivas, seja ela formal, não formal, profissional ou não profissional. Enquanto a destinação de recursos públicos na área desportiva, ela deve ser prioridade à área da educação. E quando se fala em justiça desportiva, vale nos lembrar que ela não se integra ao Poder Judiciário, mas sim se trata de um âmbito administrativo, de um órgão administrativo. As entidades administrativas elas devem promover o custeio do funcionamento dos órgãos da justiça desportiva. Da ciência, tecnologia e inovação. No artigo 218 da Constituição Federal, é estabelecido que o Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação científica e tecnológica e a inovação, ou seja, é dever do Estado realizar tarefas relacionadas a estas áreas por meio das universidades, instituições de educação profissional e tecnológica e institutos de pesquisa. O órgão principal responsável por esta promoção é o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, ao qual compete, entre outras atribuições, a elaboração do Plano Nacional de Pesquisa e de Política do Desenvolvimento. O Estado apoiará a formação de recursos humanos nas áreas de ciências, pesquisa, tecnologia e inovação, inclusive por meio do apoio às atividades de extensão tecnológica, e vai conceder ao que delas se ocupem meios e condições especiais de trabalho. O artigo 219 da Constituição Federal estabelece que o mercado interno integra o patrimônio nacional e será incentivado de modo a viabilizar o desenvolvimento cultural e socioeconômico, o bem-estar da população e a autonomia tecnológica do país. Essa determinação traz uma concepção social do mercado que afasta a ideia liberal clássica e consagra o Estado social de direito. Por fim, determina a Constituição que o Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação será organizado em regime de colaboração entre entes públicos e privados, com vistas a promover o desenvolvimento científico, tecnológico e a inovação. Ordem social, comunicação social. O mundo hoje vive em razão da informação. Quem não tem informação fica literalmente para trás. O artigo 220 da Constituição Federal trata da liberdade de informar e de ser informado. Isso nasce da lógica da comunicação social, ou seja, da comunicação em massa, ao passo que existe o direito coletivo, a inovação, a comunicação social, a propriedade de empresa jornalística, de rádio, difusão sonora, de sons e imagens é privativa de brasileiros natos ou de pessoas juridicamente constituídas sobre as leis brasileiras e que têm sede no país, assim como a responsabilidade editorial e as atividades de seleção e direção de programas veiculados em qualquer meio de comunicação social. Com isso, os artigos 220 a 224 da Constituição, ele garante o direito à liberdade de expressão, à manifestação do pensamento, à criação e à informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrendo qualquer restrição. Porém, não é uma liberdade de forma irresponsável, e sim observando os dispositivos previstos na própria Constituição. Foi a Constituição de 1988 que tutelou o direito ambiental no ordenamento jurídico, tornando o meio ambiente um meio essencial e fundamental para a vida dos indivíduos. E para isso também foram taxados mecanismos para que houvesse essa preservação do meio ambiente. E é exatamente isso que o artigo 225 explicita, porque ele diz que o meio ambiente ele é essencial para que tenhamos uma qualidade de vida sadia. E para que aconteça, o poder público ele se torna imprescindível, tanto no âmbito administrativo, legislativo, até que chegue na esfera jurisdicional. Então, sabendo disso, os estados eles se adequam a esses programas e políticas públicas e, a partir disso, começam a acionar para cumprir esse dever imposto, como, por exemplo, preservar e restaurar os processos ecológicos,
a diversidade, proteger espaços territoriais em todas as unidades federativas, juntamente com seus componentes, controlar a produção, comercialização, métodos os quais colocam em risco a qualidade de vida do homem e do meio ambiente e protegendo a fauna e a flora. E a partir disso nós nos perguntamos de que forma a coletividade ela atua nessa defesa do meio ambiente. Bom, responderemos isso dizendo que existem 3 mecanismos para que isso ocorra. O primeiro é através da sua participação no processo de criação do meio ambiente, com a iniciativa dos procedimentos legislativos, através da realização de referendos sobre normas e o modo como os representantes da sociedade civil irão atuar em órgãos competentes ao tema. O segundo meio é através da participação no formulário e execução das políticas ambientais e acompanhamento nessa execução imposta. E também, por ocasião, discutir e estudar sobre os impactos ambientais em audiências públicas e em hipóteses para se realizar um plebiscito. E o terceiro, e não menos importante, é a participação ativa da população na proteção do meio ambiente, podendo inclusive o Poder Judiciário intermediar nisso através dos seus instrumentos processuais, onde resultará na prestação jurisdicional na área ambiental. A proteção ambiental é de importância para a sobrevivência de um todo. A perda do meio ambiente, através dos danos para nós causados, é de um valor incalculável. Então, a missão de protegê-la é de todos, sendo a sociedade em geral, os estados nacionais e os estados estrangeiros. No contexto dos unidades direitos sociais, encontra-se inserida no tema ordem social, que está previsto no título 8º da Constituição Federal, que em seu artigo 226 entende como entidade familiar a comunidade formada por pais e qualquer um dos seus descendentes, o qual diz que a família é a base da sociedade, que é direito do Estado protegida. Esse conceito de família foi ampliado pelo texto da Constituição de 88, que passa a reconhecer como entidade familiar a união estável e a família monoparental, já que no sistema anterior só reconhecia a sociedade biparental, ou seja, a mãe, o pai e os filhos. O ápice da Constituição de 88 é a dignidade da pessoa humana, um substrato essencial dos direitos fundamentais. Baseado no princípio da dignidade da pessoa humana, a Constituição protege a família socioafetiva, destacando a função social da família, garantindo a igualdade entre os cônjuges. No que se refere ao artigo 226, deve ser feita uma análise com interpretação mais ampla que se discorre sobre a união estável e que prestigia a proteção da família, garantindo como entidade familiar a união homoafetiva, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana, do direito à intimidade e da não descriminalização. E que tanto a união heteroafetiva como a homoafetiva merecem ser reconhecidas como entidades familiares. No que tange a criança e o adolescente, a Constituição de 88 estabelece diversos direitos e garantias fundamentais. Essa proteção é reforçada pela Convenção sobre o Direito da Criança e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. De acordo com o artigo 230 da Constituição Federal, ainda como um dos deveres do Estado, da família e da sociedade, está o amparo às pessoas idosas, assegurando a sua participação na comunidade e seu bem-estar, garantindo-lhes o direito à vida. Sendo a velhice um direito personalíssimo, a sua proteção é direito social. Cabe ao Estado a efetivação de políticas sociais públicas que permita o envelhecimento saudável e em condições de dignidade. Primeiramente, eu vou entrar na parte mais histórica para dar contexto. A primeira menção de proteção para os indígenas foi na Constituição de 1934. Nessa Constituição, os índios não eram como índios, eram definidos como silvícolas, que era o termo para eles. Essa proteção continuou nas 4 constituições seguintes, até a Constituição de 88, onde a proteção foi ampliada e finalmente o termo indígena apareceu para substituir silvícolas, mesmo que agora ainda seja usado como sinônimos. Agora vamos começar a falar sobre as terras, o assunto mais referente aos indígenas na atualidade. As terras, primeiramente, são um objeto primordial para os indígenas e as outras minorias étnicas, como os quilombolas, as comunidades ribeirinhas, comunidades extravistas e os ciganos. Isso ocorre porque ela é o objeto que permite cumprir o direito
direito à moradia, o artigo 6 da Constituição Federal. E, consequentemente, o artigo 1º, parágrafo 11, terceiro parágrafo, que é sobre a dignidade humana. Esses dois princípios são a base da nossa república e por isso são muito importantes ser completados. Além disso, a terra também é um objeto que mantém a união e ajuda a preservar a cultura dessas minorias. Elas são inalienáveis, imprescindíveis e indisponíveis para outros que não as tribos a quais pertencem. Para ser consideradas terras tradicionalmente ocupadas por índios, elas devem seguir as seguintes características. Elas devem ser habitadas em caráter permanente e ser necessárias para o sustento das tribos. Elas são necessárias serem vividos em caráter permanente, ter uma preservação do meio ambiente para as suas atividades, ter atividades produtivas dos índios nessa terra, que só podem ter lá, e essa terra pode ajudar a reproduzir costumes e tradições de acordo com suas culturas. Finalmente, sobre a questão da educação, ao contrário do que muitas pessoas pensam erroneamente, ela é feita normalmente como no resto do país, onde a educação básica é feita, ensinada em português. A única diferença que ocorre nas tribos indígenas é que elas têm permissão para usar sua própria língua e métodos de aprendizagem como uma acréscimo, não como uma substituição, mas sim para ajudar tanto eles a manterem suas tradições vivas, quanto eles poderem se encaixar na sociedade ampla, se decidirem se sair de suas terras e viver nas cidades. Obrigado.